Estou um pouco ausente, né, Beth? Tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo! Eu estou meio ausente porque eu vou confessar que você já sabe, na verdade. Eu vou falar, mas você já sabe que eu tô sem recursos pra gravar e editar vídeo no momento, né? Eu espero que no final desse mês eu consiga comprar um celular, sabe? Que a gente tá juntando. Eu fico às vezes pensando, cara, quem quer realmente arruma um jeito, viu, Preciosa? Porque eu tô literalmente arrumando um jeito de estar aqui, não te matar de saudade, amigas. Eu não vou te matar de saudade, tá bom? Eu estou aqui. Sua Beth chegou. Preciosa, deixa muito coraçãozinho aí, se inscreve no canal e deixa o like, bora hypar o vídeo. E hoje eu queria tirar do meu coração uma coisa, amiga, que eu já tava pensando em fazer esse vídeo antes, mas eu acho que talvez agora seja um momento bom, porque sempre quando eu penso em gravar esse vídeo, eu ficava pensando em que eu ia chorar, que eu ia me emocionar, e eu juro que eu não queria fazer um vídeo assim. Eu queria que fosse uma coisa mais não leve, porque não tem como ser leve, porque o assunto ele é um assunto mais sério, mas que eu não queria ficar não conseguindo falar porque eu estou essa alcinha fica entrando no meu sovaco, amiga. Mas é assim, eu gosto do modelo, ó. E aí, eu não queria ficar chorando. Eu queria conseguir falar direitinho com vocês isso. É uma coisa que tava pesada pra mim, e vira e mexe vem e fica remoendo minha alma. Sempre que acontece qualquer estalo, qualquer, como é que as pessoas chamam? Qualquer gatilho que me faça lembrar desse acontecimento me deixa extremamente triste e já me deixou, inclusive, num dia assim, o dia inteiro chorando e mal e sem conseguir fazer nada. Quando eu era mais nova, lá onde a minha mãe mora, tem a primeira casa, que é a casa da minha mãe, e lá no fundo são pessoas da família, primo de milésimo grau, irmã, irmão, várias casas no quintal. E tinha uma tia lá no quintal da minha mãe que tem filhos e tudo mais, se eu não me engano, são bastante filhos, viu? São bastante filhos. Homem, meninos e meninas, né? E lá, antes, eu não sei se você vai lembrar, agora tem portão, porque é uma escada assim, ó, que você sobe. E hoje tem portão, mas antes não tinha portão. Antes era sem portão, só a escadaria e as casas, entendeu? E tinha uma moça que ela era conhecida da minha mãe, só que a minha mãe não tinha nenhum contato a mais com ela. E aconteceu alguma coisa com ela que ela ficou meia lelé da cuca. Então ela não era normal, ela falava sozinha, ela dormia na escada dali da casa da minha mãe, sabe? Se você já viu o tour, você vai lembrar. Então lá por volta das 6 horas da tarde ela vinha, era só anoitecer. Essa moça, ela ia e sentava lá na escada da minha mãe e ela dormia na escada, sentada, todo santo dia. Hoje eu vejo essa situação com outros olhos. Na época eu não me importava, eu achava até bom, porque eu ficava com medo de alguém entrar lá em casa e na minha cabeça tinha uma pessoa adulta lá na porta para poder impedir. Eu sempre fui muito medrosa, muito. E eu pensava assim, hoje em dia eu penso muito, muito diferente. Eu fico pensando, por que que ninguém colocava um colchão pra ela deitar lá, sabe? Por que que ninguém foi atrás de algum responsável? Mas enfim, é um problema assim que eu vejo muito que acontece na minha família. São assim, só uma pessoa, que é o meu tio, que ele tem um pouco mais de voz ativa e faz as coisas. Só que aí é do jeito dele, entendeu? Porque o restante é muito omisso. Talvez essa seja a palavra. São pessoas que, tipo assim, não reclamam de nada, aceitam tudo e não. Tudo pra não brigar, pra não discutir. Mesmo estando certo, não vão lutar. Vocês viram toda a questão que deu lá do IPTU da casa, né? E essa moça, ela não era uma pessoa sã, ela não era uma pessoa com discernimento, né? E toda noite ela dormia lá, todos os dias. E ela ficava falando à noite sozinha, e a gente escutava tal. E essa moça, alguém engravidou ela. Ela já era adulta, né? Já tinha uma certa idade, e ela engravidou. E a gente percebeu que a barriga dela tava crescendo. E mesmo assim, ela dormia lá na escada sentada. Ninguém dava
um colchão, porque ela não era uma pessoa ruim, ela só não tava bem, mentalmente falando, né? Minha mãe falou que ela era normal e não sabe que. Não lembro direito a história, porque faz muito tempo que eu perguntei pra minha mãe, aconteceu alguma coisa e aí ela ficou desse jeito. E ela acabou engravidando, a gente percebeu a barriga dela crescendo, né? E eu era criança ainda, eu ficava me perguntando como que ela tá grávida, sabe? Como que colocou um bebê na barriga dela se ela não tem casa? Porque eu sabia que na parte da manhã ela ficava numa igreja católica. E aí à noite ela ia lá e dormia lá. E ela engravidou e o tempo passou e o bebê nasceu aonde? Na escada. A gente tava lá dormindo, de repente a gente começou a ouvir uma gemessão, uma gritaria, e era ela parindo. A gente chamou a ambulância veio, a gente não, né? Eu era criança, foi o pessoal lá chamou a ambulância veio e fez o parto dela ali mesmo. E pegou a criança, e eu lembro que ficou uma discussão, porque eles queriam saber com quem que a criança iria ficar. E eu lembro que a criança foi pro hospital, fez as coisas que tinha pra fazer e tal, e depois ficaram discutindo com quem que a criança ia ficar. E na época, essa minha tia, ela tinha os filhos dela, porém, ela tinha um marido que trabalhava o dia inteiro e conseguia dar conta da casa. Então, ele era um marido bem provedor. Ele sempre ia no mercado, ele era um bom marido, entendeu? E ninguém lá mais tinha tanta condição financeira quanto ela. A casa dela era melhor, tinha tudo certinho, ela não trabalhava, então ela tinha mais tempo. E acabou que, mesmo contra a vontade dela, ela ficou com essa criança, com essa bebê, era uma menina. E colocaram o nome dela de Vitória. E a gente ficou com essa. Ficou com essa bebê, né? Lá, ela ficou com essa bebê cuidando dela. Só que, assim, como meus primos estavam lá, quando eu era criança, a gente ficava muito. A gente brincava muito. Eu vivia na casa dela, eles viviam na minha casa pra gente brincar. Só que era muito mais comum a gente ir na casa deles, porque na casa deles tinha tudo: tinha brinquedo, tinha bicicleta, tinha videogame. Na minha casa não tinha nada, né? Então a gente ia pra casa dele, que era no mesmo quintal, lá em cima, e a gente ficava lá. A gente brincava lá, né, todo dia. E quando essa neném nasceu, a gente também continuou lá, brincando. E ela era extremamente maltratada. Extremamente maltratada. Vocês sabem que eu tenho uma irmã, né, que ela é 2 anos só mais nova que eu. E era só eu e a minha irmã que ficava lá brincando nessa época. E a minha irmã cuidava mais da bebê do que a minha tia, que era responsável, né, pela criança. E ela era extremamente maltratada, de dar dó, de dar dó. Eu lembro que a minha cunhada, ela tava procurando, tô falando agora da atualidade. Minha cunhada agora, a irmã do Ney, ela tava procurando alguém pra cuidar da filha dela e tudo mais. Eu lembro, era na escolinha. E aí ela tava falando que ela se sentia mais confortável em saber que a filha dela estava sendo cuidada por uma outra mãe. Tipo assim, a professora também é mãe, porque ela até falou pra mim, eu acho que ela vai me entender melhor, entendeu? Por ser mãe. E no dia que ela falou isso, eu concordei, eu falei, né, realmente. Mas nesse caso da minha tia, ela tinha vários filhos e não foi isso que aconteceu. Ela não cuidou bem da criança, ela não cuidou bem do bebê. Ela maltratava muito, muito. E eu falava pra minha mãe e a minha mãe nem acreditava no que eu tava falando, sabe? E ninguém fazia absolutamente nada. Então ela deixava a neném chorando o dia inteiro no sofá, o dia inteiro. A menina tinha só cabeça, porque ela tava magra, porque ela não comia direito, não era alimentada, era uma recém-nascida. Quando a bebê chorava, a gente chegava lá pra brincar, ela tava com uma meia enfiada na boca pra abafar o choro, vermelha, chorando muito e com uma meia suja. Não era nem uma meia limpa, era uma meia suja que ela pegava no cesto de roupa e enfiava na boca da menina pra ela ficar quieta. E eu lembro muito, 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 dói muito lembrar disso, mas eu lembro muito que a minha irmã, essa minha irmã que é 2 anos mais nova que eu, ela ficava o dia inteiro quando quando a gente podia ir lá, né, porque ela tinha que ir, eu falei que eu não queria chorar, mas é difícil. Ela ficava com ela no colo,
ela dava mamadeira pra ela e ela ficava tão mais calma, sabe? E quando ela via essa minha tia, ela tremia, ela ficava assim, ó, com os bracinhos. Mas a gente era muito criança, a gente não entendia, a gente sabia que era errado. Ela ficava o dia inteiro com a fralda suja, com a fralda muito cheia. E a minha irmã, que era 2 anos mais nova que eu, trocava a fralda dela. Que era, minha irmã amava, sabe? Tipo assim, ela adorava cuidar. Era uma boneca pra ela, mas ela cuidava, sabe? Ela fazia isso. E aí, essa minha tia fazia isso o tempo inteiro, o dia inteiro. Pegava ela pelos braços, pelas pernas, assim, uma perninha só, de ponta cabeça. E jogava ela na cama, assim, sabe? Como se fosse nada. Como se fosse nenhum bicho, né? A gente faz isso. Como se fosse uma roupa que você tirou do varal e você joga assim, ó. E ela jogava. Eu fico muito triste porque eu ficava pensando que eu podia ter feito alguma coisa. Mas eu sei que eu não poderia ter feito. Além do que eu fiz. Mas eu me culpei tanto. Tanto, tanto, tanto. Não tem um ano que eu passe sem lembrar dessa menina. E de como foi uma situação ruim e triste ver uma criança recém-nascida chorando com a meia na boca enquanto a pessoa tá lá, tipo, limpando a casa, assistindo a novela. Enquanto isso, ela enfia uma meia na boca de uma recém-nascida, tranca no quarto e fecha a porta para abafar o barulho do choro. E a criança tá só de fralda, no frio, com a meia na boca, chorando, com fome, com a fralda cheia. Nossa, era muito ruim. A minha mãe ficava, não é possível. E tinha dias, inclusive, que a gente pegava a neném e levava lá pra nossa casa, né? Foi umas 2 vezes só, mas a gente já fez isso, né? E aí a gente ficou lá com ela. E aí a gente falava, mamãe, ela fez isso e isso. Mãe, ela jogou a neném. Mãe, ela, sabe? E assim, ninguém fazia nada. Eu não tô criticando a minha mãe por isso. Eu nem sei se a minha mãe chegou a conversar com ela, a falar alguma coisa sobre esse assunto, assim, né? Porque a minha mãe, ela não é uma pessoa vai passar impune uma coisa que ela tá vendo que tá errado. Mas a minha mãe não ia lá na casa dela, a minha mãe não tava lá pra ver, a minha mãe não via, entendeu? A situação. E até hoje, quando eu já falei com a minha mãe há um tempo atrás sobre isso, e ela pegou e falou pra mim, nossa, meu Deus, né? A menina sofreu lá, né? Você lembra que acontecia aquelas coisas e tal? Então eu acho que ela pode até ter conversado com ela. Eu só sei que depois de pouco tempo, a menina ficou lá por pouco tempo, porque uma família tinha muito interesse nela e se ofereceu pra pegar ela pra doação, pra adotar ela. E lógico que ela não pensou 2 vezes pra falar tó, entendeu? E aí ela deu pra essa família cuidar. E depois de mais ou menos uns 5 anos, ela voltou pra visitar ela. Tipo assim, em consideração, a mãe adotiva veio, trouxe e falou, olha aqui como é que ela tá hoje, né? Ela tava grandinha, assim, e ela tava usando óculos fundo de garrafa, porque ela tava vesga, bem vesguinha mesmo. E às vezes, assim, o que passava na minha cabeça é que ela tava vesga porque ela levou tanta pancada, foi tão jogada, e na minha cabeça ela ficou com um olhinho assim, por isso, entendeu? Na minha cabeça é isso. Ah, mas não tem nada a ver, na minha cabeça é isso, porque ela foi muito maltratada. E eu queria desabafar isso com vocês, porque eu queria tirar esse peso, assim, do meu coração, porque é uma coisa que eu não falo pra ninguém. E também pra falar pra você que é mãe, que não existe gente boa, não vem escrito na testa que a pessoa é boa ou ruim. Então a gente tem que acreditar nas nossas crianças, tem que prestar atenção nos sinais que a criança dá pra gente. Eu tentei falar com a minha mãe, por exemplo. Então, escuta o filho de vocês. Criança mente sim, tem criança que mente. Meus filhos mentem às vezes pra mim, de brincadeira, mas sim existe. Mas é bom a gente prestar atenção em tudo, sabe? E não só nos nossos. Prestar atenção nos dos outros também. E é isso, preciosa, eu precisava muito desabafar e aproveitando também pra não matar vocês de saudade. E é uma coisa que eu queria ter falado bem antes. Só pra servir mesmo de alerta pra você. Um beijo. Te amo e até o próximo vídeo, sua linda.